Boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos a oportunidade e que mais esta noite possamos nos conectar com o nosso Mestre amado. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, ele traz uma menção que para as nossas reflexões é importantíssima, como todo o Evangelho, mas vamos citar essa parte. Vai falar justamente da fé, daquilo que buscamos. Então ele diz assim: havia uma mulher que sofria de uma hemorragia faziam 12 anos. Ela já tinha gasto todos os seus recursos com os médicos da época e nada, não conseguia nenhum resultado positivo. Mas essa mulher estava determinada, ela tinha certeza que seria curada. Então ela ouviu falar de Jesus, não era seguidora do Mestre. Então ela pensou, bom, algum dia vou me encontrar com ele e neste dia serei curado. Só que Jesus nunca tinha ido para aquela região. Certa vez, houve o boato que Jesus passou ali. Então ela já começou a planejar como fazer. Então ela pensou, bom, quando ele passar, vou me aproximar da multidão e na primeira oportunidade vou tocar no seu manto. Veja que interessante, ela não queria conversar com Jesus, não queria pedir nada. Ela se determinou, vou tocar no seu manto e estarei curada. O dia chegou, o tumulto começou, muita gente. Ela tinha mais dificuldade por ser mulher, né? Naquela época o racismo o preconceito era bem maior, mas ela estava determinada. Então, à medida que vêm as pessoas, ela foi se adentrando ali no meio, empurra uma, empurrada por outro, tal, até que em determinado ponto ela consegue tocar no manto de Jesus. No momento que ela toca no manto de Jesus, ela sente algo diferente. Ela se sentiu curada. E nesse mesmo momento, Jesus diz aos seus discípulos: quem me tocou? Eles até ironizaram, mestre, estás no meio de uma multidão, todos estão te tocando. E ele diz assim, não, quem me tocou, de mim saiu virtudes. Então, quando esta mulher toca em Jesus, sai dele algo muito poderoso, e é onde se dá a cura. Ela já estava amedrontada, muito assustada, né, pelo machismo, então ela diz, Senhor, eu te toquei. Aí ele se vira para ela e diz, a tua fé, preste atenção, a tua fé te salvou. Ele podia falar, a tua fé te curou, né? Ele fala, a tua fé te salvou. Vá e siga o teu caminho. Quando nós trazemos esse evangelho dentro da visão espírita, nós entendemos que existe algo maior. O primeiro passo é assim, a determinação. Quando nós falamos em fé, né, a nossa fé ela ainda é muito pequena, não é isso? Porque a gente tem fé, mas espera que algo aconteça de algum lugar, né? Nós não temos aquele entendimento ainda de que a minha fé vai depender de mim, não do outro. Então, nós temos que trabalhar a nossa fé. Foi como essa mulher fez. Só que o ponto diferente dela é o seguinte, além da determinação, ela foi na fonte buscar. Ela não esperou a fonte vir até ela. Ela podia muito bem o quê? Ficar tranquila, quando Jesus passasse, ela pedia algo para ele. Ela falou, não, se eu tocar, eu me curo. Nessa se eu tocar, me curo, as virtudes que saem de Jesus, na verdade, o que é? Ele emana, sem saber, fluidos benfazejos, fluidos de cura. Então, quando ele fala de mim saiu virtudes, não foi ele que doou, foi ela com a sua vibração que capta de Jesus. Foi por isso que ele falou, alguém me tocou, porque foi um toque diferente. Então, quando ela recebe esse magnetismo de Jesus, é instantâneo, a cura é instantânea. Como nós vimos também nas passagens de Jesus, muitas curas que ele fez até, através do quê? Da imposição das mãos, não é isso?
Então Jesus impunha as mãos e curava as pessoas. Nesse caso foi diferente. Jesus não impôs as mãos, muito pelo contrário, ele nem sabia que ela estava ali. Mas quando ela toca, é como se ele tivesse imposto a mão para ela, mas não. Ela captou o magnetismo de Jesus. Então, o exemplo que traz para nós essa passagem é o seguinte, e nós falamos muito isso dentro da casa espírita. Não é a casa que vai fazer a diferença. Somos nós que vamos fazer a diferença dentro da casa espírita. Então, no momento do passe, não é a pessoa que vai fazer a diferença. Nós que vamos captar diferentemente aquilo que está sendo doado. Porque muitas pessoas falam, eu fui no centro, eu estou lá um mês, não resolve nada a minha vida. Você está no centro, mas o centro não está em você. Então nós precisamos ter essa conexão, porque quem está buscando não somos nós? Então quando nós adentramos a casa espírita, nós temos que entender que o meu coração também tem que estar aqui. Eu vim receber. Porque muitas vezes nós vemos o passista, mas não vemos a entidade que está ali doando, não é isso? Então nós precisamos nos conectar com essa entidade, pois é ela que vai nos envolver com esses fluidos. O passista, ele vai o quê? Direcionar. Vai doar de si? Claro que sim. Mas a entidade está direcionando para nós. Então nós temos que se conectar com ela sem vê-la. O que é isso? O exercício da fé. E quando Jesus fala para essa mulher, a tua fé te salvou, porque não foi só uma cura física, foi uma cura espiritual. Porque se fosse só a cura física, ele falaria assim, ó, a tua fé te curou. Quando ele fala a tua fé te salvou, é porque ela já estava num processo de evolução. Aí a gente fala evolução, as pessoas se assustam, né? Puxa, amanhã eu já estou com asinha voando, não é isso. Evolução é nós deixar uns pequenos detalhes que prejudicam hoje para trás e seguir. É um trabalho de formiguinha. Pequenos detalhes. Então, essa mulher já vinha trabalhando isso há algum tempo. Então, o que acontece? Ela muda aquela vibração doente. Ela não é vítima. Ela busca algo diferente. Quando ela sai dessa região de vítima, ela se torna algo melhor. E nesse algo melhor é onde a conexão se faz perfeita. Por isso que Jesus fala para ela, a tua fé te salvou. A salvação se dá no quê? No corpo físico e no espírito. É quando a gente já deu um passinho adiante no nosso estágio evolutivo. Quando a gente já começa a entender os porquês da vida. Quando a gente já começa a se conectar com algo maior. Então nós saímos daquela situação de vítima, entendemos, eu preciso resolver isso. E determina, eu vou resolver isso. Quando Jesus fala para nós, né? Vós sois deuses. É uma responsabilidade grande, não é? Porque ele está colocando em nossas mãos um poder que nós não conhecemos. Nós temos, mas nós não conhecemos. Agora, vamos mais além, vamos chegar até Deus. Por que Deus nos coloca no mundo de provas e expiações? É para sofrer? Não. Porque ele sabe da nossa capacidade de superação. E essa capacidade de superação, ela se enquadra em todas as situações. Não é só na enfermidade física. Porque nós temos a enfermidade moral. É essa que causa a enfermidade física. E o que é a enfermidade moral? São os nossos vícios, as nossas queixas, o nosso dedo apontado por semelhante, o nosso maldizer da vida, não é isso? Quantas vezes as pessoas, que vida desgraçada, que vida isso, que vida aquilo, mas é a vida. Quantos queriam estar aqui hoje e não estão? Já não tem mais uma vestimenta física. Então, mudando essa vibração e aprendendo a agradecer, mas a minha vida está um caos, eu vou agradecer? Sim. Porque tu tens uma vida encarnada. E a fila é grande. Muitos querem estar aqui. Por quê? Porque precisam de novo passar pela escola. E são poucas vagas. A fila é grande.
Então, se nós estamos aqui, qual é o propósito da nossa reencarnação? Nos tornarmos melhores. Qual é o propósito dessa reencarnação? Fazer o bem. Fazer o bem. Porque à medida que fazemos o bem, nós colhemos o bem. Quando nós nos queixamos da vida, vamos colher o quê? Nada de bom. Nós não somos o que pensamos. Se nós pensamos mal, vamos recolher o quê? O mal. É o nosso plantio, é a nossa colheita. Então, essa passagem onde Marcos nos alerta é justamente nesse sentido. Precisamos dar um foco naquilo que nós buscamos e acreditar. Ah, mas as coisas não acontecem como eu quero? Não. Ela acontece como nós precisamos. Porque o nosso querer é muito diferente da nossa necessidade. Muitas vezes nós queremos aquilo que prejudica. E a nossa necessidade não, ela precisa daquilo para se nutrir, para se suprir, para se fortalecer, para se modificar. Imagine se largasse tudo em nossas mãos. Se nós já estamos reclamando que o mundo é um caos, imagine o que seria o mundo. Então nós precisamos procurar entender as dificuldades que todos nós temos e tirar dela o quê? A boa colheita. Como disse Maria Chico, não foi? Tudo passa, isso também passa. E tudo passa, gente. Mas essas experiências fantásticas, elas vão ficar gravadas. E lá na frente nós vamos lembrar dela e ver que nós superamos. Nós superamos. Então, quando Jesus traz esse alerta para nós, é justamente o quê? Não fique esperando as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecerem. E a doutrina é isso. Ela derruba dogmas, por quê? Porque até bem pouco tempo estávamos presos a eles, não era isso? Faça isso, faça aquilo que as coisas vão mudar na sua vida. Não muda. Não muda. Não quer dizer que não tenhamos ajuda, não é isso. Mas as coisas só vão mudar em nossas vidas quando nós mudarmos a nossa postura. É assim que funciona. E a doutrina espírita, ela traz isso para nós de uma forma bem clara. Não é isso? Por que nós falamos, aqui não é uma tenda de milagres? Porque não é, gente. Se nós esperarmos o milagre, nós vamos ficar sentados de mão para cima, não é isso? Nós vamos fazer a diferença. São fatos reais que têm que acontecerem. E nós somos o quê? Os desbravadores, as pessoas que vão à luta, que vão resolver, que vão criar, que vão modificar. E a lição vem justamente no momento que nós mais precisamos. Então, a salvação que Jesus fala é quando nós abrimos a nossa mente para um novo entendimento. Porque até bem pouco tempo estávamos presos, não é isso? Essa semana, mês passado, fui questionado, né? Uma pessoa dizendo que as leis de Deus estavam dentro de um livro. Com todo o respeito, não tentei entrar em atrito, mas falei, me perdoa a minha ignorância, meu irmão. Ele cria todo um universo, e Jesus assina embaixo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a Terra é só um planetoide. Existem moradas em todo o universo. Aí Deus pega toda essa criação e põe num livro. Interessante, não é? Mas não questionei a pessoa. Só que a doutrina espírita me mostra um outro foco. O livro de Deus é o universo. As letras de Deus são as criaturas. A obra de Deus é eterna. Ela não vai se perder num livro. E é esse entendimento que vai trazer para nós o quê? Uma bagagem espiritual. E sempre nos mostrando que não somos melhores do que ninguém. Muito pelo contrário. Somos espíritos matriculados nessa escola, buscando o melhor esclarecimento. Porque à medida que nós vamos esclarecendo o nosso entendimento, nós vamos percebendo
De fato, a vida é maravilhosa. Até ontem eu reclamava da vida, mas por quê? Porque eu não tinha esse entendimento, mas hoje não. Ah, mas e as dificuldades? Graças a Deus elas existem. Porque se não fosse elas, nós não sairíamos do lugar. Então elas vêm para quê? Para nós exercitarmos esta força que existe dentro de nós. E a fé é a ferramenta fundamental para isso. Porque ter fé não é se apegar a um núcleo religioso, não é isso. Ter fé é acreditar na própria capacidade de superar. Isso é fé. Ter fé é se sair do local de vítima e se colocar como aquele que vai resolver a situação. Isso é fé. Ter fé é saber que amanhã pode ser muito melhor do que hoje. Ter fé é saber que existe uma assistência espiritual 24 horas em nossas vidas. Ter fé é saber que existe um Pai, um Deus que nos ama. E esse Pai não vai nos colocar nunca numa situação difícil. Nunca. Nunca. Então, tudo o que acontece no mundo, nós já sabemos, né? É a nossa obra. O bem e o mal que existe no mundo, nós somos os causadores. É por isso que Deus não precisa castigar ninguém, punir ninguém, prender ninguém. Ele espera o quê? Que nós possamos despertar. E à medida que nós vamos despertando, esses sentimentos que nós chamamos de sofrimento, eles vão se abrandando. Por quê? Porque nós vamos ver que nós somos maiores de qualquer situação, qualquer uma. Qualquer uma. E quando nós entendemos o que é ser uma entidade espiritual, como nós somos espíritos, não somos matéria. O corpo adoece, mas quando o espírito se renova, nós somos a essência pura. E essa essência continua caminhando. Então, o propósito qual é? Se libertar do cárcere. Porque muitas pessoas ficam presas a um corpo físico esquecendo. Eu sou um espírito. Eu não sou um corpo físico. Eu preciso desse corpo para essa reencarnação, para buscar a lição adequada para o meu aprendizado. Mas esse corpo fica e eu vou prosseguir. Então, quando Jesus fala para essa mulher, a tua fé te salvou, é porque ela superou tudo isso. Então, eu não preciso que tu me abrace, que tu me faça nada. Eu só quero tocar no teu manto. E de preferência que tu não saiba. E foi o que aconteceu. Então, nós podemos fazer isso? Claro que sim. Podemos fazer. Em qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer situação. Mas, e a nossa fé, como é que ela anda? 100%? Nós acreditamos mesmo? Nós temos certeza daquilo que vamos buscar? E o tempo? Porque nós queremos no nosso tempo, não é isso? Orei para Deus, fiz a novena, a trezena, fiz tudo que está lá, mas Deus não responde para mim. E Ele já respondeu, ó, faz tempo. Só que não é no momento que nós queremos, é no momento que tem que acontecer. Porque quando vem das mãos de Deus, vem para melhorar. Não vem para piorar. E quando é no nosso tempo, o que vai acontecer? A história vai se repetir. Preste bem atenção. Nas passagens de Jesus, ele fez várias curas, não foi isso? Para uns ele dizia, a tua fé te curou. Para outros ele dizia, a tua fé te salvou. Já repararam isso nos evangelhos? Por que será? Muitos procuraram Jesus como um corpo físico. Outros procuraram Jesus já se espiritualizando. Então, quando ela salva, é porque esse espírito está pronto para seguir adiante. Quando ela cura, é porque o corpo ainda vai perecer. Muitos daqueles que Jesus curou, voltaram a adoecer, da mesma enfermidade. Ah, mas Jesus aquele dia estava fraco, né? Ele não é assim? Não é o que a gente fala na casa espírita? Ah, aquele médium ali é fraco. Não, não é o médium que é fraco, é eu que não estou sintonizado.
E por que que essas pessoas voltaram a adoecer? Porque ele falava assim, vá e não peques mais, não é isso? O que que é o pecado? O erro? Vá e não erre mais. Vamos traduzir tudo isso? Vá e mude a tua sintonia. Saia desse vício. Mude. Mude a vibração, mude os pensamentos. Mude aquilo que tu busca. E aí sim, tu serás salvo. Porque não adianta, né? É como uma pessoa dependente do álcool, vamos supor. Ela vai no médico, né? O médico estudou, não é isso? Ele tem muito mais conhecimento do que nós. Ele estudou. Ele fala para a pessoa assim, olha, você está com um problema tal, 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 e o teu problema está sendo causado pela bebida. Se você não parar de beber, você é um forte candidato a partir para o outro lado. Não, mas não. E a gente questiona, não é isso? A gente questiona o médico. O que é isso? Tu não sabe da minha vida? Ele não sabe. Mas ele olhou ali os exames e está constando lá. Nós temos duas opções. O estrago já está feito, não é isso? Começar uma nova caminhada ou continuar no vício. A nova caminhada vai nos dar o quê? Novas oportunidades. Então, podemos viver mais 10, 20, 30 anos, 40. Se nós voltarmos pelo mesmo caminho, 1, 2, 3. É uma questão de escolha. Existe um culpado? Não, existe um responsável, que somos nós. É como um medicamento. O médico receitou o medicamento. Nós vamos tomar se quisermos, não é isso? Mas a enfermidade vai continuar. É opções. Então, a nossa vida é isso. São opções. Então, quando nós determinamos, eu quero mudar, eu vou mudar. Quando nós falamos, não, está bom do jeito que está. Está bom do jeito que está. Ninguém vai nos cobrar nada. Ninguém. Mas existe um agravante. Lembra do espírito que continua? Quando nós deixarmos o corpinho físico, do outro lado, a consciência vai cobrar. Sabe por quê? Porque nós sabíamos fazer o certo e não quisemos. Por preguiça, comodidade, não importa. Nós não quisemos fazer o certo. O peso ficou nas nossas costas. Então, quando fala o tribunal de Deus do outro lado, sabe o que é isso? Esse tribunal é a consciência. A consciência pesada, ela nos cobra. E ela é voraz, gente. Ela não alisa, não. Consciência culpada, nós sofremos muito. Então, se nós temos nesta vida, nesta reencarnação, a oportunidade de fazer melhor, por que não fazer? Os benfeitores nos dizem o quê? Dê um passo de cada vez. Porque muitas vezes nós entramos na empolgação, não é isso? O problema vem se arrastando. Aí, da noite para o dia, nós queremos resolver. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Por quê? Ele vem gradativamente. Então, ele tem que ser eliminado gradativamente. Porque nós precisamos trabalhar o quê? A nossa consciência, o nosso dia a dia. Então, nós precisamos se moldar a uma nova situação, começando pelo pensamento. Então, eu quero mudar, vou começar a mudar um passinho de cada vez. Para quando eu chegar lá na frente, agora eu estou firme, estou fortalecido. E é o exercício da fé. Por que que a nossa fé é vacilante? Porque a gente queremos as coisas com pressa e elas não vão acontecer. Elas não vão acontecer. Nós temos experiências, várias experiências, de pessoas que chegam à casa espírita, chega num estágio limitado, começa um tratamento, porque ela determinou. À medida que ela sai de casa e vem para a casa espírita, ela determinou. Opa, vou buscar alguma coisa diferente. Então, começa o tratamento, ela acredita. À medida que ela acredita, ela abre, ela tira aquela couraça. E o seu coração começa o quê? A ser penetrado. E ela vai sentindo, dia a dia, uma melhora. Aquele processo lento. Ela sai feliz da vida. Não frequenta a casa? Não é necessário. Não é obrigado. Se ela quiser, pode frequentar. Então, ela se afasta. Passa 1 ano, 2,
daqui a pouco ela está batendo na porta de novo, com o mesmo problema. Então, fiquei bem, mas não foi possível manter-me nessa situação, porque eu, mais uma vez, me contaminei pelo barulho do mundo. Eu deixei as coisas do mundo falar mais alto, e eu deixei o meu coração se envolver. Então, tudo aquilo que eu tinha superado, na verdade, caiu por terra. Porque eu fui invigilante. Então, a minha fé não foi suficiente. Foi no momento, mas ela não se manteve. E é isso que Jesus fala para nós. Não é só simplesmente sair do problema. O mais difícil é manter-se distante do problema. Aí está o nosso desafio. Porque a vida lá fora é isso. Não é? A gente vem na casa espírita, o ambiente é preparado, tudo é bom, não é? Uma música, tudo direitinho, né? O passe, a água, né? Aqui dentro nós estamos zen, não é? Mas daqui a pouco nós vamos ter que sair. Como é que nós fazemos? O grupo vai ficar aqui, e nós? Nós conseguimos manter essa sintonia que nós estamos aqui agora? É bem difícil, não é? Porque o dia que nós conseguirmos, a nossa fé está superando. Aí nós teremos a certeza, poxa vida, eu sou capaz. Porque nós somos capazes. Nós somos capazes. O maior desafio deste planeta é o quê? As paixões. Nós nos encantamos por elas. Aí esquecemos do quê? Do nosso íntimo, do nosso templo, do nosso coração, da mensagem de Jesus. Esquecemos de tudo isso. E aí começamos a tropeçar. Tropeçar, 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 cair, tropeçar, cair. É uma lida. Mas é importante, porque nós somos diamantes, e quanto mais nós tropeçarmos, mais burilando nós estamos. Vai doer, mas vai chegar um ponto que a gente vai entender, poxa, chega, eu preciso me manter firme. Aí a gente começa a escolher um outro caminho. E é nesse outro caminho que a gente vai entender por que Jesus fala desta força que existe dentro de nós e nós ainda não entendemos. É a fé. A fé. O dia que nós acreditarmos realmente na nossa capacidade, nós vamos ver Jesus ao nosso lado. Agora sim, vem comigo que tu está pronto. Porque tem um ponto importante, nós não vamos pedir mais nada. Nós vamos realizar. Essa é a diferença. Porque até então nós somos pedintes, não é isso? Mas quando nós trabalhamos essa potência dentro de nós, nós percebemos que não existe problema no mundo maior do que nós. Nós somos maiores do que qualquer problema deste mundo. Nós somos filhos de Deus. E nós podemos superar qualquer dificuldade quando nós determinamos. Sem impaciência. Sendo tranquilo, calmo, focando o objetivo e entendendo. Cada momento é crucial. As minhas decisões têm que ser sempre positivas. Eu posso até tropeçar, mas já não caio mais. E aí a gente vai caminhando, vai entendendo, vai percebendo, até o dia que nós vamos falar assim. Eu não preciso abraçar Jesus. A minha mente vai chegar na mente de Jesus. E a minha cura vai se fazer por essa conexão. Porque muitas vezes a gente espera Jesus, né? Jesus está voltando. Eu me pergunto, de onde? Ele nunca saiu daqui. Então, se eu estou esperando ele voltar, eu estou perdendo um tempo precioso. Agora, quando nós entendemos, Jesus está entre nós, aí sim, o nosso trabalho ele fica menos árduo, porque a gente sente a presença de Jesus através de uma vibração, de uma prece, de um agradecimento, e aí nós vamos perceber, poxa, vale a pena acreditar, vale a pena ter esta força em nosso coração e entender. Deus nunca abandona os seus filhos. E se nós somos filhos de Deus, com certeza, nós nunca seremos abandonados. Essa é a nossa mensagem de hoje.
Muita paz a todos.